Olá, olá! Vamos iniciar agora o nosso bloco número 6.2. Deixa eu mudar aqui, né? Isso, mudei, pronto. Bom, iniciando agora o nosso bloco número 6.2, aula 6, estamos falando do artigo 37 da Constituição. Nesse momento vamos comentar algumas informações sobre o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição. Estamos quase acabando o artigo 37, tá bom? O artigo 37, parágrafo 10, ele fala de algumas informações relevantes para a sua prova que já foi cobrado, informações que já foram cobradas, tá bom? O que você tem que saber sobre o artigo 37, parágrafo 10? Você tem que saber o seguinte, existe um instituto chamado acumulações entre servidor em atividade e servidor em inatividade. Qual é a regra? A regra é a seguinte: eu não posso acumular uma aposentadoria de um cargo público efetivo com a remuneração de um cargo em atividade, ok? Sei que pode estar meio confuso, mas é o seguinte: o que a pessoa recebe quando a pessoa passa a ser um aposentado, né? Simples. Quando a pessoa se aposenta, ela deixa de ocupar um cargo público, então ela não vai receber remuneração mais, ela não vai receber mais subsídio, ela não vai receber mais nem remuneração nem subsídio, não vai receber nada disso. E o que a pessoa aposentada recebe? Ela recebe proventos de aposentadoria. Eu já expliquei isso em momentos anteriores, né? Então, a pessoa que está recebendo aposentadoria, ela está recebendo, na verdade, proventos de aposentadoria em sua conta bancária. E aquela pessoa que nem trabalhou para o poder público, né? Na verdade, é uma pessoa que é dependente de um servidor, o servidor morre e a pessoa passa a receber pensão por morte previdenciária, a pensão previdenciária. Então, essa pessoa recebe remuneração? Não. Essa pessoa recebe subsídio? Não. O pensionista recebe proventos de pensão. Tá beleza? Então, entenda a diferença entre proventos de aposentadoria, proventos de pensão, remuneração e subsídio. Tá? Remuneração e subsídio é pago para a pessoa que está ocupando um cargo público, que ainda está trabalhando, não se aposentou ainda. Tá? Subsídio também. Subsídio é pago para a pessoa que ainda está trabalhando, que não se aposentou, ainda está ocupando e exercendo o cargo normalmente. Beleza? Eu até coloquei aqui embaixo essa diferença. Até coloquei aqui, remuneração e subsídio. É uma retribuição monetária ao agente público em atividade, o agente da ativa. Quando a pessoa ainda está exercendo o cargo, ainda está trabalhando, a doutrina chama essa pessoa de servidor da ativa, ou servidor em atividade, ou servidor ativo, tá bom? Tranquilo? Toda vez que alguém falar servidor ativo, servidor da atividade, servidor em atividade, entenda que é aquele cara que ainda está trabalhando, ainda não se aposentou, tá ok? Beleza. Então, a remuneração e subsídio é paga para o ocupante de cargo público, é paga para o ocupante de emprego público e é paga para o ocupante de função pública. Tá beleza? Ok. E os proventos de aposentadoria? Proventos de aposentadoria ou proventos de pensão são diferentes. Proventos de aposentadoria é a retribuição monetária, né, dinheiro, entregue ao agente público em inatividade, ao agente público inativo, né, que esteja recebendo aí benefício de aposentadoria. Então perceba que a pessoa não ocupa mais cargo público, nem emprego público, nem função pública. Ela está em casa curtindo aí a velhice, né, aposentadoria. Tá ok? Então, a aposentadoria ela é paga aí ao servidor público que esteja em inatividade. Ok? Tranquilo. Tá. Então você já sabe o que é remuneração, o que é subsídio, o que é proventos de aposentadoria, o que é proventos de pensão. Ok. Agora você tem que saber o seguinte: existe uma regra que determina que a pessoa não pode receber, o servidor público não pode receber
aposentadoria, proventos de aposentadoria, e ao mesmo tempo receber remuneração de um cargo. Então a pessoa não pode, por exemplo, a pessoa passou no concurso de assistente judiciário do Tribunal do Amazonas. Beleza. Aí a pessoa se aposentou como assistente judiciário do Tribunal do Amazonas, já tem 60 anos, já se aposentou. Beleza. Aí abriu o concurso para assistente judiciário do Supremo Tribunal Federal. E essa pessoa fez o concurso do Supremo, e aí ela vai receber a remuneração do Supremo, porque ela vai estar trabalhando no Supremo, né? Então ela vai ser um servidor da ativa, porque vai trabalhar no Supremo, e um servidor da inativa, porque está aposentado no Tribunal do Amazonas. Aí eu te pergunto, é possível ela receber a remuneração e a aposentadoria? Não, não é possível. Em regra, não é possível. A regra é proibir que um agente público receba a sua remuneração e também receba um provento de aposentadoria. Esta é a regra. Mas nós temos aí mais de 3 exceções que eu vou mencionar aqui, né? Temos algumas exceções nas quais é possível a pessoa receber a aposentadoria e receber a remuneração da ativa, né? Receber a aposentadoria como inativo e receber a remuneração como ativo. Ok? Beleza? Então, grave aí, pelo amor de Deus. Em regra, não é possível acumular a aposentadoria com a remuneração ou a aposentadoria com subsídio. Tranquilo? Ok? Beleza. Então, eu até coloquei aqui, ó. É proibido ser, ao mesmo tempo, agente público em atividade e agente público em inatividade. Não é possível ser da ativa e ser da inativa ao mesmo tempo. Em regra não é possível. Quando eu falo em regra, porque tem algumas exceções, tá bom? Então, vou citar 2 exemplos e aí depois eu vou falar das exceções, tá bom? Vou citar 2 exemplos. Olha, Pedro se aposentou no cargo de militar de oficial da Marinha. Aliás, Pedro se aposentou no cargo militar de oficial da Marinha. É um cargo de oficial que é um cargo militar da Marinha. Beleza, um militar federal. Pedro foi aprovado no concurso para analista do tribunal e começou a exercer o cargo de analista. Ok. Passou a receber a aposentadoria de oficial da Marinha e a receber a remuneração de analista. É possível isso? Não, porque ele não pode acumular a aposentadoria com a remuneração, mesmo se for concursado. Ok? Ele não pode fazer esse tipo de acumulação, porque a Constituição proíbe. Ok? Então, assim, tanto a aposentadoria do servidor público civil, quanto a aposentadoria do militar estadual, né, da polícia militar, ou do policial estadual do corpo de bombeiros, né, o bombeiros aposentado, não pode acumular. O militar distrital, né, a PM do Distrito Federal e a PM e o corpo de bombeiros do Distrito Federal também não pode acumular, tá ok? E o militar federal, Marinha, Aeronáutica e Exército, os militares não podem acumular a aposentadoria desse cargo militar com qualquer outro cargo efetivo na União, tá bom? Ou na União, ou em qualquer ente federativo. Beleza? O fato é, não se pode acumular aposentadoria com o cargo efetivo. Não se pode acumular porque a Constituição proíbe. Ok. Outro exemplo. Olha o outro exemplo para você tentar entender a concretude da situação. João se aposentou no cargo de assistente judiciário do Tribunal do Amazonas. Beleza? Nível médio. Se aposentou, tranquilo. João foi aprovado... Olha, vou ter que corrigir aqui. João foi aprovado no concurso para juiz do Tribunal do Amazonas. Olha que massa, ele era assistente e agora é juiz. O salário dele vai de 7 mil para 32 mil. E começou a exercer o cargo de juiz. Começou a exercer o cargo de juiz. Beleza, passou, tá.
João passou a receber a aposentadoria de assistente e o subsídio de juiz, ou seja, 7 mil e... Vamos supor que a remuneração dele de assistente já estava aí em 10 mil. 10 mil de assistente, mais 32 mil de juiz, 42 mil. Tá certo? Tá errado. Por que tá errado? Porque ele não pode acumular o cargo de juiz com a aposentadoria de assistente judiciário. Tá beleza? Então ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que renunciar à aposentadoria e receber os 32 mil reais como juiz, tá bom? Ou renunciar aos 32 mil reais de juiz e receber os 10 mil reais de assistente judiciário. Ele vai ter que fazer uma opção. O fato é que ele não pode acumular essa aposentadoria de assistente com o cargo, a remuneração subsídio do cargo de juiz. Tá beleza? Então, está incorreto isso aqui, ó. Ele não poderia acumular, tá? Por isso está incorreto o exemplo. Ok, então é o seguinte, vamos agora ver as exceções. As exceções são massas, tá? Ó, cargo comissionado. Se você vai ocupar um cargo comissionado, você pode acumular esse cargo comissionado com aposentadoria, com qualquer aposentadoria. Se tu vai voltar para a ativa para ocupar um cargo comissionado, você pode acumular com qualquer aposentadoria. E assim, uma opinião particular minha, eu penso que essa exceção é um tanto injusta, né? Porque imagina, eu sou assistente do tribunal, João passou no concurso para assistente do tribunal, trabalhou como assistente do tribunal, se aposentou, recebe uma aposentadoria de 10 mil, beleza, ok. Aí abre o concurso sei lá, abre o concurso aí deixa eu ver para que abre o concurso. Abre o concurso para analista do tribunal. Analista do tribunal pagando 13 mil. Aí o João faz o concurso para analista, né? Passa em primeiro lugar, é nomeado, começa a trabalhar e aí ele não vai poder acumular a remuneração do cargo de analista com a aposentadoria do cargo de assistente. Isso é muito injusto. É muito injusto. Porque é o mérito dele, ele passou, se aposentou, depois ele passou de novo, e aí ele não vai poder acumular, e é muito injusto. Assim, pelo menos na minha modesta opinião, é muito injusto mesmo. Agora, esse mesmo João, se ele se aposentar como assistente, e aí ele, beleza, recebe a aposentadoria dele de 10 mil, ok. Aí o tribunal nomeia ele para ocupar um cargo em comissão, que ele nem fez concurso para isso. Aí ele vai poder acumular o cargo em comissão com aposentadoria. Muito injusto, doutores. Muito injusto. Mas, infelizmente, é isso que está escrito na Constituição. Fazer o quê? Não fui eu que escrevi essa regra. Infelizmente, eu tenho que repassar essa regra para vocês. E essa regra cai no concurso, tá? Essa regra cai no concurso. É muito importante isso, tá bom? Ó, perceba que em momentos anteriores eu falei da acumulação de um cargo público da ativa com outro cargo público da ativa, tipo assim, vereador e qualquer outro cargo efetivo, ou então 2 cargos de professores, ou 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada, né? Ou então um juiz com professor, um promotor com professor. Eu falei, antes eu falei sobre essas regras, né? Mas eu falei que essas regras anteriores aí era para pessoas que estavam trabalhando para os 2 cargos. Agora, aqui no artigo 37, parágrafo 10, eu estou falando daquela pessoa que se aposenta em um cargo e começa a exercer outro cargo. Então, perceba que é um pouco diferente aqui a informação, né? Enfim, quando a pessoa está trabalhando nos 2 cargos, na ativa nos 2 cargos, você já sabe as regras, né? Beleza. Agora, e quando a pessoa se aposenta em um cargo e vai exercer um outro cargo? Vai poder acumular? Não vai? É isso que eu estou falando agora, tá? Então, feito esse adendo, voltemos aqui ao cargo comissionado. Então é o seguinte, se o cara se aposenta em um cargo efetivo, o cara se aposenta num cargo de militar, sei lá, se aposenta de qualquer jeito, e aí ele volta para a ativa para ocupar um cargo em comissão, doutores, aí ele pode acumular, sem problemas, tá? A justificativa maior aí é que se trata de um cargo de confiança. Se trata de um cargo de confiança, aí pode. Mais ou menos essa a justificativa.
Enfim, penso ser uma justificativa muito injusta, porque você está beneficiando uma pessoa que não fez concurso público, tá? Sendo que uma outra pessoa que porventura tenha feito o concurso, tenha passado em primeiro lugar, não pode voltar para a ativa. É muito injusto isso. Enfim, beleza, vamos continuar. Eu só quero que você saiba o seguinte, essa informação que eu te passei, no sentido de que o cargo comissionado pode ser acumulado com qualquer aposentadoria, essa informação cai na prova, tá? A CESP cobra essa informação. Outra exceção, cargo... Tem que falar, onde está aqui? Cargo temporário. O cargo temporário, que está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição, né, que serve para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, né, tem aqueles 3 requisitos básicos, né, para atender o interesse público com situações previamente definidas em lei, né, para atender uma situação temporária, né, o contrato tem que ser por prazo determinado, e por fim, o cargo temporário serve para necessidades excepcionais, ou seja, a regra é o concurso, a exceção é o cargo temporário. Beleza. O fato é, se a pessoa se aposenta em qualquer cargo, sei lá, militar, juiz, qualquer cargo, e aí ela está recebendo aposentadoria, e a administração convoca essa pessoa para ocupar um cargo temporário, essa pessoa pode ocupar esse cargo temporário? Pode ocupar o cargo temporário, sim. Tá bom? Com certeza pode ocupar o cargo temporário. Isso, inclusive, é a jurisprudência dos tribunais. Eu já, inclusive, trouxe alguns julgados nas conversas anteriores. O fato é, se o cara vai voltar para a ativa para ocupar um cargo comissionado, pode. Se o cara vai voltar para a ativa para ocupar um cargo temporário, pode também, é exceção, tá ok? Agora, se for para ocupar um cargo efetivo concursado, aí não pode não, tá beleza? Não pode não. Vai ter que seguir a regra. Tá, aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Pedro se aposentou como analista do Tribunal do Amazonas e começou a exercer o cargo temporário de agente público do IBGE para realizar pesquisas estatísticas por 6 meses lá no IBGE. Pedro passou a receber a aposentadoria de analista e a remuneração de temporário. Pode isso, Arnaldo? Com certeza pode, tá? Cargo temporário é uma exceção que pode acumular com a aposentadoria. Outra exceção, cargo eletivo. O cargo eletivo tem cargo eletivo de nível federal, de nível estadual, de nível distrital, de nível municipal. Então temos aí presidente da República, cargo eletivo federal, né? Presidente da República, senador da República, deputado federal. Esses são os cargos eletivos. Ok, cargos eletivos federais. Agora vamos para os cargos eletivos estaduais. Temos vários também. Temos o governador. O presidente da República e o vice-presidente da República, tá? Enfim, em âmbito estadual temos o governador e o vice-governador. E temos os deputados estaduais. Beleza, são cargos eletivos. No âmbito distrital, temos o governador do Distrito Federal e o vice-governador do Distrito Federal. Temos também os deputados distritais no âmbito do Distrito Federal, que trabalham lá na Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tá ok. E no âmbito dos municípios, nós temos os prefeitos e os vice-prefeitos. Beleza? Cargos eletivos, né? Você faz eleição, tem que votar para essas pessoas poderem ocupar. E também temos os vereadores, tá ok? Então, todas essas pessoas, todos esses cargos eletivos, todos eles, a pessoa pode acumular o cargo eletivo com qualquer aposentadoria. Qualquer aposentadoria. Simples assim, tá? Então, é bem interessante esta regra, esta norma. Pode acumular com cargo comissionado, pode acumular com cargo temporário, pode acumular com cargo eletivo. Beleza. Vamos agora falar de mais uma exceção, que é a acumulação lista de cargos. Então, assim, se a pessoa trabalhava como professor da UEA concursado e professor da UFAM concursado, e ele se aposentou
com o professor da UEA, ele se aposenta com o professor da UEA, aí ele não vai poder mais acumular? Não tem lógica, óbvio que ele vai poder acumular. Se ele podia acumular na ativa, por que ele não vai poder acumular na inativa, doutor? Simples assim, tá bom? Então, os cargos, em relação aos quais na atividade quando a pessoa estava trabalhando nos dois cargos, era possível acumular os dois cargos licitamente, então quando ele se aposentar em qualquer um deles, ele vai poder continuar acumulando a aposentadoria de um dos cargos com a remuneração do outro cargo. Então, é o exemplo que eu mencionei, professor e professor, ou então, professor e técnico ou científico, um cargo de professor concursado com um cargo técnico ou científico concursado. Exemplo, juiz e professor da UFAM. Pode acumular? Se aposentar como juiz, pode continuar sendo professor, recebendo pelos dois? Pode. Promotor e professor da UFAM. Também pode, tá bom? São exceções. E aqui é uma exceção um pouco mais profunda, porque é possível acumular tanto em atividade quanto em inatividade. Tá bom? Tranquilo. Também temos aí o caso, são 4 os casos de acumulação lista de cargos, são 4 os casos, né? Temos o profissional da saúde acumulando outro cargo de profissional da saúde, desde que a profissão seja regulamentada. Médico estadual com médico federal, médico estadual com dentista municipal, pode, sem problema. Enfermeiro com enfermeiro, pode também. E a quarta exceção é o vereador e qualquer cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horários. Na atividade, né? Agora se for para ir na atividade não precisa de compatibilidade de horários, tá bom? Então assim, vereador, vamos supor, técnico do INSS, o cara fez concurso para técnico do INSS e tal, aí ele conheceu muita gente como técnico do INSS e se candidatou para vereador. Beleza. Aí ele recebe a remuneração de vereador, o subsídio de vereador e a remuneração de técnico do INSS. Ele trabalha de manhã no INSS, trabalha à tarde na Câmara dos Vereadores. É compatibilidade de horário? Pode, tranquilo. Aí o que acontece? Ele se aposenta como técnico do INSS e vai receber uma aposentadoria como técnico do INSS, sei lá, de 7 mil, beleza. Aí, ele continua exercendo o cargo de vereador. Pode? Pode. Ele vai receber como vereador e vai receber como técnico do INSS, da mesma forma que ele fazia quando ele trabalhava nos dois cargos. Beleza? Ok? Tranquilo. Então, o cargo de vereador, perceba que ele pode acumular a aposentadoria tanto porque ele é um cargo acumulável licitamente, como porque ele é um cargo eletivo. Então, aqui em cima a gente aprendeu a regra do cargo eletivo. O vereador ele é alcançado por 2 regras. 2 exceções, na verdade. Beleza, então vamos citar alguns exemplos. Coloquei 2 exemplos aqui. João se aposentou como magistrado do Tribunal do Amazonas e continuou ministrando aulas na UFAM no cargo efetivo de professor. Beleza, tranquilo, pode. Pedro se aposentou como magistrado do Tribunal do Amazonas e foi aprovado no concurso para o cargo efetivo de professor da UFAM. Começou a exercer o cargo de professor. Pedro passou a receber a aposentadoria de juiz e a remuneração de professor. Pode? Pode também, correto. Correto, tá? Ok, agora posso mencionar mais 2 exceções para finalizar logo essas informações. Ó, vamos supor que o cara ele recebe uma aposentadoria do regime geral de previdência e ele é concursado e ocupa um cargo público do regime próprio de previdência. Exemplo, o cara faz concurso para analista do Tribunal do Amazonas. Aí ele passa e está recebendo a remuneração lá de 13 mil reais. Beleza. Só que, antes de ele passar nesse concurso, ele trabalhou por mais de 35 anos, sei lá, como motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Contribuindo para o INSS, todo mês. Né? Contribuiu para o regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS. Vai contribuindo e tal. Beleza. Trabalhou 35 anos como professor, como agente de transporte, pilotando ônibus, empresa privada, não tinha nada a ver com o poder público, beleza. Aí ele começa a receber a aposentadoria lá de 3 mil reais, está recebendo a aposentadoria de 3 mil e tal, aí abre o concurso do Tribunal do Amazonas, aí ele faz o concurso do Tribunal do Amazonas, passa para analista do Tribunal do Amazonas,
que é 13 mil salário, ele vai poder acumular. Perceba que analista do Tribunal do Amazonas não é INSS, né? Não vai contribuir para o INSS. Analista do Tribunal do Amazonas vai contribuir para o ente próprio de previdência do Tribunal do Amazonas, que no caso é a Amazonprev aqui no Amazonas, tá? É um regime próprio de previdência e não um regime geral de previdência. Beleza. Aí o que acontece? O analista vai contribuir para o regime próprio de previdência e ele vai receber lá a aposentadoria dele do INSS. Está recebendo a aposentadoria do INSS, né? Como motorista de ônibus. E ele agora é analista. Recebe aí, sei lá, 3 mil como motorista de ônibus, aposentadoria. E agora ele é analista, recebe 13 mil como analista do Tribunal do Amazonas, concursado. Ele pode acumular essa aposentadoria? Óbvio que ele pode. Por quê? Porque a aposentadoria dele é da iniciativa privada. Todas as regras que eu falei aqui para vocês, eu falei sobre regras aplicáveis aos cargos públicos e às aposentadorias dos cargos públicos. Se o cara se aposentou na iniciativa privada, o problema é dele, ele vai continuar recebendo lá, o benefício vai ser dele. Se ele fizer um concurso, vai acumular os 3 mil com a remuneração, que no caso é 13, então vai para 16 mil a fonte de renda dele. Beleza? Então, a aposentadoria do regime próprio de previdência, aliás, a aposentadoria do regime geral de previdência, com a remuneração do regime próprio de previdência é possível? Sim, com certeza é possível. Vou até colocar aqui, ó, aposentadoria do regime próprio, do regime geral, né? Aí eu vou colocar até aqui, ó, INSS. E remuneração de cargo público. Regime próprio. Pode? Com certeza pode, tá bom? Para exemplificar. Aí eu coloquei um exemplo aqui no material, ó, que é parecido com o exemplo que eu mencionei, ó. João é analista judiciário do Tribunal do Amazonas e à noite sempre trabalhou como professor de faculdade particular. Olha aí, ó. Professor de faculdade particular pode ser acumulado com qualquer cargo público desde que haja compatibilidade de horários. Professor de faculdade particular não é cargo público não, doutores. Então pode acumular. Se o cara é analista do Tribunal do Amazonas e à noite ele trabalha de garçom, pode? É claro que pode. Porque garçom não é cargo público. Tá? Vamos supor que ele seja garçom de um restaurante muito chique, né? E receba aí 15 mil para ser o garçom. Pode? Pode. Ele pode acumular garçom com analista do tribunal? Pode, porque o garçom é um cargo, não é um cargo público. Garçom é um trabalho da iniciativa privada, não tem nada a ver com o público. Tá bom? Ok? Beleza. Tranquilo. Aí continua. À noite, sempre trabalhou como professor da faculdade particular. É cargo público? Não é cargo público. Professor da iniciativa da faculdade particular é um trabalho da iniciativa privada. Pode acumular com qualquer outro tipo de trabalho. Ok? Beleza? Tá. João se aposentou da atividade de professor pelo regime geral do INSS, pelo regime geral de previdência social, que no caso é administrado pelo INSS. Beleza. E João continuou trabalhando como analista do tribunal. Beleza. Que é regime próprio. Tá. João recebe a aposentadoria do INSS de professor. E João também recebe a remuneração de analista. Pode isso, Arnaldo? Com certeza pode. Com certeza pode, tá? Porque é possível acumular a aposentadoria do INSS com a remuneração de qualquer cargo público. Ok. Por última exceção, a última exceção que eu vou mencionar aqui. Remuneração ou subsídio acumulados com proventos de pensão por morte. É possível? Sim, é possível. Eu vou ler o exemplo que você vai entender ainda mais. Ó. O casal João e Maria exerce o cargo efetivo de analista do Tribunal do Amazonas. Ok. 26 mil de renda bruta do casal. Maria morreu e João começou a receber benefício de pensão por morte. Então, Maria morreu, já era, não vai receber mais a remuneração. Aí, o único dependente de Maria era João. João pode receber a pensão de Maria? Pode, é o único dependente. João acumula a pensão previdenciária e a remuneração de analista.
Pode? Com certeza pode. Porque a vedação não alcança proventos de pensão. A vedação alcança proventos de aposentadoria, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o artigo 37, parágrafo 10, por encargo de consciência. Você vai ver que não está escrito lá proventos de aposentadoria. Não está escrito como vedação a acumulação de proventos de pensão. A vedação alcança os proventos de aposentadoria, que é totalmente diferente. Tá, vamos ler aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, que é o servidor público civil, ou dos artigos 42 e 142 da Constituição, que é o militar federal e militar estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, etc. Ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Militar e Distrital, Polícia Militar Distrital e Estadual. Beleza, então aqui, aposentadoria do servidor público civil, aposentadoria do militar estadual, distrital ou federal, essas aposentadorias não podem ser acumuladas com a remuneração do cargo público, do emprego público, da função pública. Não podem ser acumuladas. Simples assim, tá bom? Ressalvadas é que vem as exceções. Eu mencionei aqui, se eu não me engano, 5 ou 6 exceções para vocês, né? Então, ressalvados os casos acumuláveis na forma desta Constituição. Quais são os cargos acumuláveis? A gente viu. Professor com professor, né? Professor concursado com professor concursado. Professor concursado com técnico ou científico concursados, que é o caso do juiz e o professor, o caso do promotor e o professor, tá bom? O cargo do professor e o analista do tribunal, direito. O cargo do professor e oficial de justiça, direito do tribunal, tá bom? E tem mais duas opções, dois casos. 2 cargos de profissionais da saúde cuja profissão esteja regulamentada em lei, né? Enfermeiro concursado com enfermeiro concursado, ou enfermeiro concursado com dentista concursado, ou enfermeiro concursado com médico concursado, e assim vai. Tá? E por fim, o cargo de vereador com qualquer cargo efetivo concursado. Tá bom? Tranquilo. Então, nesses casos é possível acumular aposentadoria, tá bom? Nesses casos aí de cargos acumuláveis licitamente. Tá. Tem mais exceções, ó. Os cargos eletivos são os cargos que são acessíveis por eleição. Presidente da República, vereador, governador, etc. Tá? E, por fim, os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Nomeação ad nutum. Cargos em comissão. A gente viu, foi a primeira exceção que a gente viu, foi o cargo de comissão. Só que tem outras exceções. Por exemplo, cargo temporário. Cargo temporário é uma exceção que cai na prova, inclusive. A CESP cobra. E essa exceção é os tribunais que dizem que é possível acumular o cargo temporário com qualquer aposentadoria. Assim como é possível acumular o cargo comissionado com qualquer aposentadoria. Tá? Então, assim, não está escrito aqui no parágrafo 10 do artigo 37, mas a CESP cobra. E você tem que entender que o pensamento da CESP é no sentido de que pode acumular o cargo temporário com aposentadoria. E também pode acumular o cargo comissionado com aposentadoria. Tá ok? Beleza, então? Então, espero que você tenha entendido o 37, parágrafo 10. Né? Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui. Aliás, vamos responder uma questão que cobrou o parágrafo 10 do artigo 37, e aí a gente faz uma pausa e volta daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. Artigo 37, parágrafo 10, foi cobrado na questão CESP 2015, TJ do Distrito Federal de Territórios, técnico judiciário. Olha o que ela falou, ó. Indivíduo aposentado em emprego público pelo regime oficial da Previdência Social pode tanto exercer função pública em caráter temporário, quanto ocupar cargo em comissão de livre nomeação, por não se configurar, nesses casos, a acumulação de cargos públicos. Então, vamos ler com calma. Vamos ler com calma aqui, doutores. Indivíduo
aposentado em emprego público pelo regime oficial da Previdência Social. Beleza? Indivíduo aposentou em um emprego público. Pelo regime geral da Previdência Social, né? INSS. Se aposentou como INSS. Tá ok. Ele pode tanto exercer função pública em cargo em caráter temporário, ou seja, cargo temporário, quanto ocupar cargo em comissão de livre nomeação, por não se configurar, nesses casos, acumulação de cargos públicos. É possível acumular a aposentadoria de um emprego público com um cargo de comissão? Sim, é possível. Mas é possível acumular uma aposentadoria de um emprego público com um cargo temporário? Sim, é possível. A gente já viu isso. Tá beleza? A gente já viu isso. Então, vamos dar uma conferida no gabarito, só para confirmar. A questão 94. Questão 94. Vamos lá. Olha aqui, ó. Questão 94, correto. Tá beleza? Questão 94 está corretíssima. Então, perceba, doutores, que aqui, ó, quando a banca CESP falou exercer função pública em caráter temporário, o que significa isso? Significa que é um cargo temporário, doutores, tá bom? Função pública em caráter temporário é um cargo temporário e é possível sim acumular, conforme a gente mencionou aqui ao longo da nossa conversa. Então assim, já extrapolei o tempo, já superei o tempo limite, mas espero que você tenha entendido as informações repassadas. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto para falar sobre o parágrafo 11, tá bom? Então termino aqui o artigo 37, parágrafo 10, daqui a pouco a gente volta então.